todos. Meu nome é Angélica Tironi. Eu vou fazer a apresentação dessa atividade. Essa é uma aula aberta, a segunda aula aberta, né, desse semestre, e ela vem discutindo um tema essencial para a clínica psicanalítica. Ela foi nomeada pela Andrea Tavares como o pagamento na clínica psicanalítica. O Freud nos ensinou logo cedo que o dinheiro não se resume ao papel moeda, e olha que hoje a gente nem tem mais isso, né? E nem a precificação de um determinado bem ou atividade. Para além da questão econômica, o dinheiro carrega aspectos psíquicos e simbólicos de suma importância em um tratamento analítico. Quanto devo cobrar do meu paciente? Quando estabeleço um acordo com ele? O que eu faço quando ele não paga na data combinada? Todo praticante de psicanálise já tropeçou nessas questões, e elas não desaparecem com a maturidade do exercício. Afinal, essas respostas não vêm prontas. Elas dependem de inúmeras perspectivas: a do inconsciente, a pulsional, a transferencial, a libidinal, entre outras. Por esse motivo, elas precisam ser dadas a cada caso. E esse é um enorme desafio clínico. Afinal, na atualidade, o dinheiro tem sido um objeto valoroso e escasso ao mesmo tempo. Essa característica suscita uma série de demandas, algumas vezes antes mesmo de o paciente conhecer o analista. No primeiro contato, tem aqueles que perguntam o preço da sessão logo ao marcar a primeira entrevista. Outros que avisam de saída quanto podem pagar. Tem também os que vão ao encontro do analista sem preocupação alguma com essa questão. Uma sorte de possibilidades e de respostas clínicas. Quando falamos de clínica social, que é o que fazemos em Gradiva, alguns desafios a mais aparecem. A palavra social, que adjetiva clínica, traz ressonâncias na questão do pagamento. Em Gradiva, o preço é social e variável. Não temos preço mínimo ou máximo determinados, não atendemos gratuidade. Primeiro desafio é não transformarmos a escuta analítica em um assistencialismo, na medida em que muitas vezes social se confunde com público. É preciso escapar dessa lógica. Uma saída é tomarmos o pagamento como um ato analítico, ato suscitado pelo desejo e pelo laço transferencial. E tal como Lacan respondeu a uma paciente quando perguntado sobre o valor da sessão, me dê o que você queira, dizia ele. Insistir no que cada um deseja oferecer em troca do valor de uma análise e não naquilo que pode. O lugar do poder, né, aquilo que pode oferecer, né, o Lacan coloca aquilo que se deseja, aquilo que se queira oferecer. Essa mudança ela é importante para a nossa clínica psicanalítica como um todo, mas, essencialmente, a clínica social. Para conversarmos sobre o pagamento na clínica psicanalítica, vamos escutar Andrea Tavares, psicanalítica, psicanalista, professora, do grupo de estudos Ressonância da Interpretação e supervisora em Gradiva. Para animar ainda mais essa atividade, contamos com o debate de Monique Vissan, psicanalista e supervisora de Gradiva. Tenham todos uma boa noite de trabalho. A palavra está com vocês. Obrigada, Angélica.
Primeiramente, quero agradecer, né, a Angélica pela generosidade aqui do espaço, desse tema onde a gente conversou, né, e a gente definiu, né, juntas que era um tema importante, né, um tema clínico, né, e um tema caro aos analistas. Eu quero também agradecer ao Nick, né, que aceitou gentilmente, né, o meu convite de poder, né, animar, né, a nossa discussão e trazer elementos aqui para a gente fazer, né, desse espaço, né, de aula aberta uma conversação, né. Então, eu preciso dizer que aquilo que eu elaborei, né, para conversar, né, para trazer aqui para a gente conversar, né, partiu da minha experiência em Gradiva, né, na função de supervisora, daquilo que eu pude recolher, né, das questões dos supervisionandos, né, no que diz respeito ao pagamento, né, ao dinheiro, né, e todo esse entorno que reverbera, né, quando a gente fala do pagamento, né, na análise. Então, eu fui, de alguma maneira, perpassada, né, quando eu pensei nas questões para trazer aqui para a gente conversar, né, eu fui perpassada pelo que eu escutei, né, pelo que eu recolhi, né, pelo que eu pude pontuar, né, nas conversações clínicas, né. Então, esse texto é um pouco o efeito, né, da minha experiência, né, e do que ressoou em mim, né. Eu o intitulei, né, como a Angélica disse, né, o pagamento na clínica psicanalítica, né. E eu inicio, né, aqui a minha fala com vocês, né, a partir de um desdobramento do nosso título, né. E eu quero pensar aqui também, né, o que se paga na análise. E para percorrermos, né, essa trilha, eu recorro ao texto, né, A Direção da Cura e os Princípios do Seu Poder, que é um texto dos Escritos de Lacan, um texto de 1958, no qual Lacan, de saída, coloca o analista na berlinda. Ele vai introduzir alguns elementos fundamentais que são vetores na direção do tratamento, né? Sim, né? Há uma direção, né, na condução das análises, na qual Lacan afirma que o analista também precisa pagar. Paga com as palavras, paga com o silêncio, paga com a sua pessoa, quando a empresta como suporte, né, aos fenômenos singulares da transferência, e paga também com o seu ser, né, ao operar na função de analista, cuja ética sustenta-se, né, na política da falta-ser. Mas o que é, né, essa política da falta-ser? A política da falta-ser, né, ela se refere à posição do analista diante da falta, né, que é inerente ao sujeito e ao desejo. Então, sujeito de desejo, né, sujeito ao inconsciente. Não se trata, né, obviamente, né, de preencher a falta, né, mas de reconhecê-la, consentindo no trabalho de acessá-la como o motor do processo analítico. O analista, nessa perspectiva, não é aquele que detém a verdade, né, ou a completude, né, nem o saber, mas aquele que se situa na falta-ser, que é o cerne, né, do desejo do analista, que é o que se encontra, né, na base da ética da psicanálise, né, correlato à função do analista na sua clínica. Então, o desejo do analista, né, ele está na posição oposta, né, ao desejo de ser analista, né.
pois consistir, né, no ser, né, relaciona-se com a demanda de amor, reconhecimento e lugar. Né? Então, o desejo do analista, por estar articulado à causa, né, ao objeto enquanto causa de desejo, não é articulável à demanda. Né? Então, o desejo do analista, né, não se sustenta em nada. Né? É um desejo, é um lugar, né, de um vazio que o analista oferece ao analisando. E para tal articulação, há necessariamente pagamento, tal como Lacan aponta na direção da cura. Né? O pagamento do analista, né, diz respeito ao autorizar-se, né, a função analítica, que passa necessariamente pela sua própria análise. Para a psicanálise, né, o que se paga em análise perpassa tanto a posição do analista, tanto quanto a posição do analisando. No entanto, né, analista e analisando estão em posições de simétrica, né, não estão no mesmo lugar. Embora todos tenham que se haver com um pagamento, né, não há paridade entre os lugares, né, pois são posições dissimétricas, né, que não se complementam. Né? Então, podemos afirmar, né, que não há análise sem pagamento. No entanto, né, o pagamento ele precisa estar articulado, ligado a uma perda, né, a um corte. A dimensão do que se paga em análise está atrelada à dimensão da perda, ou seja, do que podemos também nomear como castração. Em análise, perdemos os pontos de identificação, né, ligados aos ideais, perdemos o lugar de falo no qual o sujeito se oferece ao outro. Ou seja, em última instância, né, a direção da cura é vetor de perda de gozo. O pagamento de que se trata está sempre ligado à dimensão da perda de gozo, daquilo que é mais difícil de manejar na clínica. Sabemos, né, porque Freud nos instrui, né, quanto a isso, né, que os efeitos terapêuticos numa análise, né, vêm a reboque naquilo que efetivamente o sujeito consente em deixar cair, né, em perder. Freud, quando faz referência ao lucro, né, portanto ao ganho, né, ele faz menção ao ganho secundário da doença ou do sintoma, no modo como o sintoma se articula, por um lado, a um sofrimento, né, e, por outro lado, a uma satisfação de gozo, né, embutida no sofrimento. Então, o lucro, né, ou o ganho secundário é o que alimenta neuroticamente o sintoma, né, engordando o sentido, né, e engessando o sofrimento. Sabemos que a lógica contemporânea vigente, né, ela visa aquilo que vai na contramão da direção da análise. Gozar a qualquer preço, a qualquer custo, sem o consentimento na perda de gozo, sem o balizamento ao limite que a castração impõe. Então, trata-se de uma lógica, né, que abole a diferença, recusando ao sujeito o lugar da falta, né, impondo uma vertente, né, universal que sirva a todos, né, já que a diferença fica abolida, né, no discurso contemporâneo. Lacan faz um importante alerta aos analistas, né, para que estejam avisados, né, que estejam advertidos, né, quanto aos rumos da subjetividade do nosso tempo. Que possam ler, a partir dos sintomas, as exigências contemporâneas que engrossam a vertente, né, dos acting outs. Vamos avançar, né, e comentar o pagamento relativo ao dinheiro. E é importante dizer, né, que esse pagamento em análise, ele não é mera transação financeira, né?
Ele não é uma transação comercial, ele não é uma transação de serviço, né? Porque o pagamento em dinheiro, né, ele não está desatrelado da via sintomática, né, como o sujeito se posiciona no seu sofrimento, né, e na sua vida. E do lado do analista, né, implica a posição ética, né, em renunciar ao mais de gozar, né, pois espera-se que tenha trabalhado seus próprios impasses em relação ao dinheiro na sua própria análise, para que não se confunda, né, com os impasses do analisando. Então, Freud nos alerta, né, que o manejo do pagamento, né, que no manejo do pagamento é preciso que o analista tenha atravessado, né, seus próprios pudores, né, relativos, né, e ligados ao sexual. Ele também atribui ao pagamento em dinheiro, né, uma função reguladora, né, e isso é super importante, né, porque, né, é legal, muito legal isso que o Freud fala, né, dessa função reguladora na análise, né, que o manejo clínico, né, ligados aos sentimentos de gratidão, né, quando isso entra em cena, né. E isso, né, já nos coloca na mira, né, da distinção, né, entre valor e preço, né. Dar um preço, né, e dar valor são coisas distintas, né, que podem se confundir para os iniciantes, né, quando há uma certa pressa em estabelecer o contrato, né. E essa pressa, né, pode estar tanto do lado do analista, tanto quanto do lado do analisando, ou dos dois, né. E nesse caso, né, penso que a dimensão do valor tende a ficar atravessada, tende a ficar esvaziada, né, pelo preço. Então, pensar o dinheiro, né, como valor implica o deslocamento da relação, né, ao preço, né? E isso tem relação com a instalação da transferência, com a suposição de saber ao outro, né, e de uma abertura, né, na implicação do sujeito naquilo de que se queixa, né? E isso tem a ver com a pergunta, né, com esse desdobramento que eu fiz, né? O que se paga quando se paga a análise, né? Na prática analítica, né, não podemos tomar o dinheiro numa representação previamente definida, pois cada um traz suas marcas, né, e fantasias ligadas à própria história, né, e à criação. Então, o que importa, né, é que o dinheiro possa estar circunscrito na dimensão significante, né, e escutado a partir desse desdobramento, né? E nesse âmbito, né, quer dizer, é nesse âmbito que o dinheiro como pagamento, né, também deve ser tomado, ou seja, sujeito a lapsos, né, a esquecimento, às dívidas, né? Isso não está desapartado, né, da relação, né, do pagamento, né, do pagamento enquanto, né, pagamento em dinheiro, né? Então, o dinheiro, né, como significante, né, ele também nos lembra. Espera aí que eu me perdi aqui. Tá, da dimensão da dívida simbólica, né? Impossível de ser paga, né, dentre os distintos modos de pagamento na análise. Aqui, não se trata do pagamento pela via do justo, né, da negociação, tipo, toma lá, dá cá, né? Quanto custa uma análise? Talvez não exista uma resposta possível para essa pergunta. Ou podemos reformulá-la, né? Quanto custa a análise? Né? Quanto me custa a análise?
na medida em que o preço a pagar, né, é sempre o de cada um, né, sempre singular. Né? E é importante também fazer a consideração sobre o que tomamos como valor, né? Pois não se equivale, né, como eu já falei, ao valor monetário, né, ao valor do dinheiro, mas ao valor referido ao lugar onde a escuta que se espera em uma análise é distinta do senso comum. Né? Ou seja, o que digo ao meu analista, eu não digo em qualquer lugar, nem a qualquer um. Né? No entanto, é preciso a gente tomar também a dimensão do tempo, né? Porque é preciso tempo, né, para que isso opere. Né? Uma vez escutei de um supervisor, né, de um supervisor que foi muito importante, né, na minha formação, né, quando eu também, né, estava iniciando meus atendimentos, as voltas com essas questões, né, e ele me disse, em uma análise, cada um paga o máximo que pode. Né? Mas o que é o máximo? Né? Quanto é o máximo? Né? E aí também se coloca alguma coisa, né, da ordem do impossível, né, de estabelecer, né, fora da transferência, né, da escuta analítica, né, ao tomar cada caso como único. Né. E essa formulação de Freud, né, é de extrema importância, né, pois tomar cada caso como único, né, não está alinhado, né, à vertente do individual, né, mas ao singular de cada um. Né? Portanto, tomar cada caso, né, como único, né, diz respeito à posição singular de gozo, né, às questões fantasmáticas daquele sujeito. Né? E o sujeito, né, desconhece. Né? Então, o máximo de cada um, né, poder escutar, né, quanto cada um pode pagar, né, está sempre ligada, né, à escuta, né, à escuta analítica. Né. Então, Freud vai associar o dinheiro, né, primariamente à neurose obsessiva, né, à analidade. Ou seja, quando a criança percebe, né, que aquilo que ela pode dar ou reter mobiliza, né, o seu entorno, mobiliza pai e mãe. Segundo Freud, né, nessa associação, o dinheiro passa a ser o representante, né, na vida adulta, né, de uma ilusão de controle. Né? Tem-se a ilusão, né, de controlar pela retenção, né, dando ou retendo. Né? Essa é a lógica, né, primária que Freud articula, né, no que diz respeito à questão libidinal. Considerar, né, o pagamento como significante, né, é levar em conta que o que se paga, né, está ligado, né, ao real, está ligado à castração. O pagamento, portanto, né, tem um efeito regulador, né, na medida em que ele faz uma função, né, de contenção, né, nas demandas, né, de amor, né, de reconhecimento, né, no sentimento de gratidão, que tendem a atravancar, né, o trabalho analítico. Então, em análise, né, se o que está em causa, né, é o sofrimento a ser tratado frente ao saber sobre o sintoma que o sujeito desconhece, né, não estamos no âmbito de uma mercadoria, né, a ser trocada pela mediação do dinheiro. Né? Na análise, trata-se de e eu coloquei acordo, né? Tem uma marca aí, né? Tem uma separação. Né? Trata-se de um acordo, né, em que as obrigações não são simétricas. Né? De um lado está o sujeito, né, que vem com uma queixa, endereçando uma demanda ao outro, a quem ele supõe saber. Do outro lado, né, está o analista,
né, que vai ser o suporte da transferência a partir do seu manejo, mas oferecendo a escuta, né, para que possa advir um saber no qual o analisando possa tecer algo que o surpreenda, né? Então, foi isso que eu pensei, né, em trazer para a gente conversar, né, sobre a questão, né, do que se paga na análise, né, onde a relação com o dinheiro está contida nisso, obviamente, mas não é só disso que se trata. Monique, contigo. Bom, eu não elaborei um texto, fui pensando coisas muito a partir também do que na supervisão vai aparecendo, né? E algumas coisas também da clínica fora da supervisão. A primeira coisa que eu queria pegar para a gente pensar, até a Angélica tocou em algumas coisas dessas que eu havia pensado, mas é o significante social. Uhum. Né? O significante social e o que já existe de transferência com a instituição, que de alguma coisa, no ato de procurar a instituição que faz o atendimento social, algo já começa a operar ali, antes mesmo do paciente chegar no nosso grupo e a gente encaminhar para as pessoas e tudo, né? Então, me parece que quando a gente está falando de instituição, além da transferência que se instala no atendimento direto ao paciente, você tem que manejar também alguma coisa aí dessa outra transferência que, no nosso caso, tem esse significante social regendo. Sim. Aí. Né? E aí, que efeitos que isso pode trazer e como que a gente lida com isso. No grupo de supervisão, o que a gente observa é que, como a Andréa marcou o tempo todo, muito claramente, cada caso é um caso. Uhum. Né? Mas, com muita frequência, a gente pode perceber que há um incômodo que vai aparecendo no pagamento e na face do social. Né? Uhum. Há um incômodo. Esse incômodo vai aparecer de diferentes maneiras. Né? Algumas vezes já apareceu com a pessoa querer supervalorizar, quer dizer assim, não, vou pagar mais. Outras vezes já apareceu com um questionamento se poderia não pagar. Né? Agora mesmo estávamos discutindo um caso em que a pessoa só suporta se ela estiver em dívida. Isso apareceu essa semana, então ainda é algo a ser mais trabalhado, mas ela só suporta os laços se ela estiver em dívida. Ela não se angustia com a dívida, ela se angustia quando não há dívida. Parentes, porque sempre há uma dívida, né? Isso daí nunca deixa de haver. Então, esse significante social me parece que é algo que a gente tem que se debruçar mais. O segundo ponto que eu pensei aqui também, vou trazer a frase da Angélica, que é: hoje nem tem mais papel moeda. Né? O ato de você pagar isso, eu observo, no caso, quem atende online não tem saída, né? E isso é uma das coisas que tem que ser pensado. Mas o ato de pagar na própria sessão, de pagar direto ao analista, não ser pagar uma secretária, não ser fazer um depósito no banco, ele tem uma significação de corte de uma maneira mais assertiva, vamos dizer assim, que a existência do Pix fez uma grande confusão. Eu, na minha clínica particular, peço que a pessoa me pague, faça o Pix no final da própria sessão, por exemplo. Né? Foi um caminho que eu encontrei de mediar alguma coisa aí. Mas tem uma outra dimensão, que também não é tanto a questão engradiva, mas que é uma questão importante para nós analistas pensarmos, que tem a ver com
a contemporaneidade, que é esse pagamento, ele fica como algo asséptico, né? Não tem ali um incômodo com ter que entregar aquele dinheiro, com ter que mostrar que está ali pagando por aquilo, que não é uma conversa de bar, que não é uma... Né? Esse incômodo desaparece, esse incômodo fica diluído, né? E fica mais diluído ainda, aí no caso da clínica particular, quando o reembolso da sessão é quase o valor total da sessão. Como é que você vai pensar um valor significativo para a pessoa? Você está ali começando a escutar a pessoa, você nem sabe que ela tem reembolso nem nada, né? Aí você pensa um valor, pede, vai lá, diz qual vai ser o valor, aí a pessoa diz assim, não, mas eu preciso de reembolso porque eu recebo 80% desse valor de volta e eu preciso disso. Então, né, quer dizer, o mundo contemporâneo vai anulando algumas possibilidades desse corte que o pagamento da sessão traz, né? E a gente vai ter que pensar e vai ter que se virar com isso. Além dessas questões, eu fiquei pensando muito no lado da pessoa que está começando a clinicar, né? Essa pessoa que está começando a clinicar, a Andréa apontou muito bem que ela paga, ela faz a análise dela, ela paga lá na análise não só o valor, né? Como ela paga, tem que se ver com a própria castração, né? Quer dizer, ela está ali pagando, mas isso é um caminho, isso é um percurso, né? Na hora que ela começa a atender, também há algo que nós, analistas, pagamos, que a Andréa falou muito claramente, mas que é extremamente difícil. Às vezes eu percebo nas supervisões as pessoas um pouco ansiosas, até, num certo sentido, com o fato de que elas não estão vendo acontecer algo, né? Falando das pessoas que estão iniciando na clínica, elas ficam um pouco pressionadas pela ideia de que tem que colher efeitos, né? A gente só sai dessa posição se a gente pode, de fato, se colocar no lugar de resto como analista, que a gente não espera nada do paciente e a gente precisa pagar um preço nosso, interno, para suportar estar neste lugar. O que nos remete à importância de você ir para a própria análise e fazer supervisão e todo o resto, né? Mas eu percebo que, para quem está iniciando, isso é um obstáculo, de alguma maneira. Poder avaliar ali com o paciente o valor que seria um valor significativo, porque não se trata de ser justo, mas justo é uma palavra que às vezes aparece, né? Não se trata de ser justo, não é justo nem é injusto, é o valor que seja significativo ali para fazer esse corte, né? E o analista iniciante, ele também está pressionado pela própria vida, pelo fato de que ele precisa ganhar dinheiro, o que me faz pensar também que algumas vezes até nas nossas reuniões surgiu um questionamento a respeito das pessoas que chegam a um certo ponto que elas dizem, não, mas agora já fiz uma clínica, eu não vou mais fazer atendimento social, né? Agora vou ganhar dinheiro, não vou mais fazer atendimento social. Não é uma oposição. Essa oposição, ela remete a gente para o que a Andréa chamou de caridade. Então, estávamos fazendo uma caridade enquanto estávamos lá, mas não estávamos na posição de analista, né? Então, são esses caminhos que, do lado do analista, o que custa para o analista, eu não gosto de falar de preço, eu falo é a tal da libra de carne que a gente tem que pagar ali, né? A gente paga todos os dias no atendimento do paciente da gente, não é só quando a gente está na análise da gente, né? E se a gente não tomar isso
como algo muito precioso, a gente fica incomodado porque não está vendo efeitos terapêuticos. Porque a gente criou uma expectativa de que alguma coisa aconteceria e aquela coisa não acontece. Então, estou só chovendo no molhado, porque a André já falou disso tudo, né? O valor da sessão, ele regula essa relação para o lado da pessoa que a gente está atendendo, mas para o nosso lado também. E a gente não pode se esquecer disso, né? Embora tenha que pensar que vai ganhar dinheiro, como é que vai fazer, tem que pagar as contas, todo o resto da vida tem que ser pensado, né? E interfere. Espera aí que eu fui anotando aqui. Outra coisa da contemporaneidade que a gente também tem que manejar e que não tem propriamente a ver com pagamento, mas já que a gente entrou nessa coisa do contemporâneo, eu quis trazer, quer dizer, que a gente está cada vez mais encontrando, a gente oferece, a gente faz uma oferta, né? A gente, nesse sentido, cria uma demanda, e pessoas vêm atendendo a isso, né? Mas a gente encontra cada vez mais pessoas que não estão, e aí isso eu trago para a questão do contemporâneo, desse gozo a qualquer preço que a Andrea marca, né? Não estão, elas estão regidas por esse gozo de uma maneira tão visceral que a gente tem que, eu brinco quando eu estou atendendo, a gente é meio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que ir fazendo um trabalho de ir desestabilizando isso. E, muitas vezes, esse trabalho passa também pela questão do pagamento, porque as pessoas se queixam, por exemplo, do tempo, se corta uma sessão mais rápida, aí a pessoa se queixa que, afinal de contas, ela está pagando, então como é que só teve aquele tempo de sessão, né? Ela entende que, se está pagando, você tem que dar respostas para ela, questões que sempre existiram, mas que talvez, por uma questão do momento que a gente vive, que aí é outra discussão sobre neoliberalismo, etc. e tal, né? A gente está se defrontando com isso como uma coisa mais, como chama isso? Mais pesada, como uma pedra que tem que bater com a água até furar, né? Para poder... É o direito do consumidor, né, Monique? Oi? É o direito do consumidor. É o tempo todo o direito do consumidor. Cobrar uma falta está esbarrando muito nisso, né? Isso na supervisão aparece o tempo todo, a pessoa falta. Claro que tem aquele também que paga tudo para faltar e não tem que se responsabilizar pela falta. Mas com mais frequência, você ouve os questionamentos. Não, mas olha, eu tive razão para faltar, não pode, né? E isso é algo que, quando a gente está começando, a gente se embanana bem com isso. A gente cede, por exemplo, a gente diz, não, realmente teve razão, e a gente não percebe no que é que a gente está cedendo, que é todo o trabalho da Andrea, né? São pontos que eu penso que são fundamentais. Eu quis pensar muito a partir do analista iniciante. Eu sei que não são todos os nossos, o nosso grupo não é todo de pessoas iniciantes, mas temos muitos, né? E talvez para eles esses enigmas sejam mais fortes. E foi isso que eu quis trazer aqui. Outro ponto Freud nos alerta, outro ponto que é o mesmo, nos alerta que, no manejo do pagamento, é preciso que o analista tenha atravessado seus próprios pudores, sempre ligados ao sexual. Freud atribui ao pagamento em dinheiro uma função reguladora do manejo clínico, quando os sentimentos ligados à gratidão entram em cena. Perfeita frase. Mas o fato é que a gente começa a trabalhar muito longe de ter atravessado todos os pudores. A gente atravessa pudores até o final da vida, né?
Então, isso é algo que a gente tem que estar o tempo todo em alerta. Até quem diz que já terminou a análise continua atravessando por dores, não tem essa possibilidade. Né? Então, não dá para a gente idealizar que não, agora eu vou ser analista porque eu já consegui superar sei lá o quê. Alguém que faz esse discurso na supervisão é alguém que a gente tem que chamar para conversar mais detalhadamente, até no meu grupo eu não encontrei, mas na minha clínica já, porque essa pessoa está querendo ficar no lugar de ideal. Né? E a gente tem que justamente fazer isso cair. A gente, como supervisor, tem que ajudar essa pessoa a sair desse lugar de ideal, porque justamente nós não somos ideal de nada quando somos analistas, nós somos um resto que fica ali fazendo movimentando pela transferência, né, provocando ali com a falta, sustentando a falta do outro, provocando o desejo do outro, né, que ele se responsabilize pelo desejo dele, etc, etc, né? Gente, nem eu mesmo entendo uma parte que eu botei aqui, não. Não, o resto é isso que eu queria trazer. É muito isso. Questionamentos. Fala, Naira. Quando eu ouvi, né, que a gente ia falar sobre isso, eu tenho pensado muito desse lugar de supervisora. Lógico que eu relembrei também todos os meus supervisores, a minha própria análise, coisas que hoje não são mais possíveis, né? Eu pagava em dinheiro quando terminava a sessão. E a minha analista, uma vez, não foi nem na análise, porque ela era alguém que fazia palestras, ela disse que eu cobro assim porque eu não quero que meu paciente saia devendo nada, porque ele tem que ter clareza que está voltando porque ele quer voltar. Né? Então, são coisas que hoje não são mais passíveis de serem feitas por conta de tudo isso que vocês trouxeram aí. Né? Então, eu fiz esse percurso, mas eu estava me lembrando que, por conta da nossa instituição, a Monique começou a falar alguma coisa que eu acho muito importante. Uma coisa é quando a gente está no consultório da gente, somos nós e o paciente. Quando a gente está protegido por uma instituição, porque é isso mesmo, é uma certa proteção, que vem primeiro na frente é o nome da instituição, né? A dinâmica pode se fazer um pouco diferente com os nossos supervisionandos. Né? E em 19, Freud escreveu, logo depois do final da Primeira Grande Guerra, Freud escreveu um livro, um texto, que eu até anotei aqui, chama-se Psicanalítica, onde ele estimulava a comunidade analítica para produzir instituições públicas de atendimento aos pobres, né? Porque ele considerava que não era justo que isso pertencesse exclusivamente à burguesia, porque, na verdade, sempre foi. Né? É um tipo de trabalho que é da burguesia, né? Agora, né? E eu acho que essa é uma coisa que eu acho aqui a Gradiva traz algo de muito valor mesmo, que é essa possibilidade, e eu não gosto da palavra e não uso, que é um valor social. Eu costumo usar o termo custo variável. Vai custar a cada um o máximo que cada um puder pagar por aquilo. Eu vou voltar a isso, porque no final vou deixar uma pergunta para a Andréia. Portanto, né, me parece que o pagamento é uma forma de você inserir o analisando, né, no campo do desejo.
e claramente não é no campo do consumo, né? O André vem falando isso, falou isso muito bem, que a análise não é uma prestação de serviço, né? É uma outra coisa. Eu me lembrei também, vocês talvez conheçam, o pessoal mais antigo talvez conheça, de um texto da Neuza Santos, que ficou muito famoso sobre o custo, né, sobre o pagamento. Eu fui até dar uma olhada nele de novo, fui olhar o que ela, né, o que ela traz, e ela diz isso, que o paciente tem que pagar o mais caro, mas o mais caro não quer dizer um valor maior de dinheiro, quer dizer aquilo que custe a ele algo para que a gente possa, aquilo que vocês falaram muito bem, a questão do corte, né? Que isso possa servir de um corte. Então, né, o que eu fiquei aqui pensando, quando a Andréa estava falando, é que o pagamento, né, é um operador clínico, é algo que a gente usa para introduzir limite, para responsabilizar o analisante, para implicá-lo nesse seu processo, né? Então, esse pagamento ele tem que funcionar como uma marca simbólica que regula a economia libidinal da análise. E aí, pensando na questão do corte, aí eu deixo aí uma questão para a Andréa, que ela pode me falar de novo, falar a qualquer momento, que sempre me fez questão. É possível uma pessoa muito rica ter o pagamento da análise como um corte? Uhum. Eu amplio para isso. É possível esse tipo de pessoa fazer um processo de análise dentro desse modelo que a gente pensa? Tá? Esteja dito. Obrigada, Naira. Natália, quer perguntar? Tem mais? Quero. Boa noite para todo mundo. Eu fiquei na verdade, com duas questões. Uma, a Monique já falou mais ou menos, mas eu só queria reforçar que também ficou uma questão para mim, que você falou que espera-se que o analista tenha algo nesse sentido, tenha atravessado em sua própria análise questões com relação ao dinheiro, pagamento, e também me soou como uma certa idealização, no sentido de que eu acho que muitas vezes a gente voa o avião construindo ele. Né? Assim, como que se faz quando uma análise ainda está em curso e às vezes não se está nem perto do final de uma análise, assim, como encaminhar essa questão, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. E a minha outra questão que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma clínica, eu tenho um caso específico que foi isso que eu pensei quando você falou, com adolescente, por exemplo, não são eles que pagam, né? Sim. A criança também, mas assim, o caso que eu tenho é de adolescente, no caso. Não são eles que pagam a sessão, aí me veio a questão do que você trouxe, o que se paga quando se paga a análise, né? E assim, você contrapôs com uma questão do valor, então, nesse caso, que não é a pessoa que está fazendo a análise que paga, esse valor deveria ser cobrado, é um significante ruim, mas assim, deveria ser de outra ordem esse pagamento, o analista tem que estar numa posição diferente. Por exemplo, o caso que eu pensei rapidamente, assim, a mãe paga análise para a filha que eu tenho, a filha começou a se separar da mãe, no sentido, né? E aí a mãe falou que não ia mais pagar análise. Uhum. Qual, assim, a posição ética do analista, né, com relação a isso, no sentido de, bom, parou de pagar, não te atendo mais, não acho que seja por aí, mas enfim, só para ilustrar essa minha questão, se você puder falar um pouquinho disso também. Obrigada. Andréia? Eu vou pegar aqui carona na questão da Naira, a partir de um significante que você trouxe, Andréia, gratidão. Uhum. Eu fiquei pensando, justamente no ponto da clínica social, né, se a gente pode pensar um paciente, né, um analisante numa condição financeira desfavorável, né, ou mesmo intelectual, né, uma condição intelectual desfavorável, se a psicanálise é possível para esse analisante. Tá, vou
começar né, a bater bola aqui com vocês, senão fica uma coisa muito extensa, né? Andréia, eu não estou conseguindo aqui levantar a mão, eu não sei como faz no meu celular, mas eu queria fazer só em relação ao significante corte. Uhum. Corte, para mim, é separação. Então, eu acho que corte dentro da questão financeira é exatamente situar cada um no seu próprio lugar. A separação entre o desejo do analista e a separação na busca do desejo do analisante. Então, eu acho que é por isso que, para mim, fica até nunca foi questão, né, essa relação com a questão do pagamento, porque eu acho que é aí que se faz realmente o processo analítico. Tá? Só para colocar algo que acontece comigo. Então, são muitas as questões, né? Que bom que repercutiu, né? Eu não sei se eu vou conseguir respondê-las, né, todas as questões, mas vamos começar a bater uma bola aqui, né, com isso. Então, eu acho, né, a primeira questão, né, que Monique trouxe, né, a partir do significante social, né, clínica social, né? Eu acho que isso dá uma discussão assim bastante rica, né? Mas eu vou pegar, né, pela via, né, até do que você trouxe, Monique, porque você falou assim, como manejar com isso, né? E eu acho que é isso, né? Na medida em que o significante, clínica social chega, e às vezes ele chega atrelado, né, por exemplo, a gratuidade, né, a pagar pouco, né, a um atendimento, vamos dizer assim, a uma demanda de um atendimento quase assistencialista, né, como a Angélica falou. Quer dizer, como manejar com isso, né? Porque não é sem, né, que a gente possa interrogar, né, esse que está chegando, né, e isso que vem, de alguma maneira, né, vamos dizer, fixado num certo sentido prévio, né, porque também o clínica social, né, é o que é a clínica social para cada um, né? Então, eu penso, né, que há um manejo disso, né? A gente não pode esquecer, né, que Gradiva, né, traz o significante clínica social, né, mas o significante psicanálise, né? Tá em Gradiva, né? Somos psicanalistas, né, que atendem pela clínica social. Então, eu penso que estar na clínica social, né, estar atendendo na clínica social, né, não pode corromper, né, aquilo que a gente tem como a ética da psicanálise, né? Não pode se sobrepor, né, aquilo que a gente tem como o rigor ético, né, com a psicanálise, né? E eu acho que isso tem a ver com o que eu trouxe um pouquinho, né? Há uma direção, né? Tanto Freud quanto Lacan apontam isso. Há uma direção na cura, né? Há uma direção do tratamento, né? Então, o clínica social, né, ele não pode se sobrepor, né, ao significante psicanálise, né? Essa é um pouco a minha leitura, né? Ou seja, temos que, obviamente, levá-lo em conta, né? Sabemos, né, que as pessoas que nos procuram, né, são pessoas desfavorecidas, né, às vezes financeiramente, às vezes intelectualmente, como a Andréia trouxe, né? Isso precisa entrar na ordem do dia, né? Isso precisa entrar, né, no manejo, né, quando se trata do pagamento em dinheiro, né, obviamente,
né? Isso um pouco aparece, né, nas supervisões. Eu não vou atender por esse valor, né? Né? Mas quando a gente pensa na questão, né, de uma certa restrição, né, eu não atendo por esse valor, né, eu acho que a gente precisa se perguntar qual é a pertinência, né, na clínica social, né? É claro que o analista pode, né, dizer, não, eu não vou atender, né? Não é disso que se trata. Uhum. Mas há que a gente se perguntar, né? Então, eu penso que, assim como a gente, né, quando atende no consultório, né, as questões imaginárias, elas chegam junto com o paciente, né, elas também chegam também em gradiva, né? E isso é uma questão de manejo, né? A gente precisa poder manejar com isso, né? Primeiro, para que o clínica social não seja o equivalente ao pagar pouco, né? Eu acho isso importante, né? Ou seja, que se questione isso, né? Que a gente tenha um estranhamento em relação a isso, né? Posso falar um pouquinho, Andréia? Falar um pouco da fila? Claro. Desculpa, Tatiana, Edilane. Enfim, essa conversa me toca profundamente, né? A gente faz esse trabalho de questionamento do significante desde o início, né? O significante social, ele vem quase numa perspectiva de um discurso comum, né? Como é que vamos dizer, né, ao nosso público, como vamos dizer socialmente sobre o que fazemos aqui, né? Gradiva tem 3 anos e meio, né? E o significante social que adjetiva, né? E eu não falo essa palavra à toa, porque é um adjetivo, né, sobre a nossa clínica, que adjetiva a nossa clínica, ele abre uma ressonância que é uma ressonância, enfim, mais sobre possibilidade, sobre acesso, né, do que, enfim, do que sobre algo pejorativo que a gente também vem trabalhando com os praticantes quando isso aparece nas nossas conversações, né? Mas é interessante porque, enfim, falando do Instituto, em 3 anos e meio, eu passei 3 anos com um celular de Gradiva, respondendo todas as mensagens que chegaram ao Instituto, né? E agora a gente tem a Vanessa, que nos ajuda, a secretaria, a mim, né, a Gradiva, que hoje está com o celular na delicadeza também de uma conversa com os nossos, enfim, com os nossos pacientes, com as pessoas que estão interessadas em Gradiva. Mas é muito interessante, porque nesses 3 anos, o que vale dizer aí, é que o encaminhamento não vem pelo dinheiro. Toda mensagem que eu recebi em Gradiva era assim: a minha amiga diz que eu vou encontrar um lugar legal, o meu amigo me diz que aqui é um lugar que eu posso conseguir ajuda. É interessante porque assim, eu nunca pensei nisso, mas em 3 anos que eu tive com o Instituto, não foi um lugar, assim, raras as pessoas vieram dizendo, né? Eu preciso, né? Estou aqui porque isso aqui é social, né? Uma outra coisa que eu acho... Isso é interessante, né, Angélica? Porque é uma leitura que você faz, né, do como repercute o social em Gradiva. Exato. Né? Uma leitura só depois, né, de recolher. Estou fazendo isso agora, assim, estou aqui com a cabeça a mil, né, ouvindo vocês e pensando no Instituto, né? A gente pensa muito em Instituto, né, gente? A gente está aqui, enfim, conversando sobre ele, né?
E uma outra coisa, assim, eu tenho certeza que se opera transferência à instituição, né? O significante social faz essa operação. Mas a gente, né, cada um de nós como supervisor, cada um de nós como membro de Gradiva, a gente não fixa essa transferência ao Instituto. Não é à toa que a gente faz com que cada vez que um praticante vai se embora de Gradiva, né, e que o paciente esteja em transferência, que ele possa ir adiante com esse paciente, né, e a gente reza sob a condição de novas supervisões, da manutenção de uma supervisão, né? Então, eu acho que talvez nessa passagem de bastão, né, de transferência com o instituto, transferência com cada analista praticante, talvez aí nessa passagem a gente possa começar a pensar na possibilidade de que esse significante deva cair. E aí nós, supervisores, né, que a gente faça um trabalho nesse sentido. Talvez que a gente amadureça um pouco isso, né? A gente, enfim, a gente estuda toda semana, né? A gente vem discutindo o Instituto toda semana e as conversas vêm nessas perspectivas do que a gente pode oferecer a vocês. Eu acho que essa é uma boa direção. Eu acho que ela já acontece, mas talvez a gente não tenha consciência desse trabalho que a gente faz. E é importante começar a pensar nele. Obrigada, Angélica. Legal isso que você está trazendo, né? De poder recolher os efeitos, né? Depois de um tempo, né? E a gente pensar, ressignificar, né? Acho legal isso. Então, pois é, hoje a gente não tem mais papel moeda, né? A gente lida com transferência, né? Com Pix, né? E é isso traz aí alguma coisa, né, que inova, né, o modo de pagamento, de alguma maneira, né, ou seja, na medida em que a tecnologia, né, nos invade a todos, né, isso entrou também nas análises, né, e é impensável hoje que você vai dizer para o seu paciente, né, que ele vai ter que pagar em dinheiro, né, isso é impensável, né. Ou seja, o que fazíamos antes da pandemia há pouco tempo, né, hoje é impensável. Né? Eu achei muito interessante, sabe, Monique, essa questão que você traz de uma certa asepsia, né, no pagamento do Pix. Né? Eu achei bem legal isso. Né? Eu não tinha formulado isso. Né? Eu achei bem interessante. Né? Agora, é isso, né? Reembolso, né? Convênio, né? Quer dizer, são modalidades, né? Onde eu acho que alguma coisa atravessa, né? Atravessa ali, alguma coisa intermedia, que intermedia não na mediação, né? Mas atravessa, né? E pode atravessar uma transferência. Né? Por exemplo, quem trabalha com convênio. Né? Como é que você vai manejar com a questão do dinheiro? Né? Hoje em dia, então, né, porque eu me lembro em algumas supervisões, não em Gradiva, né, mas onde os analistas se autorizavam a fazer uma cobrança para além daquilo que o convênio paga. Né? E um certo, quer dizer, quando a transferência vai bem, né, isso é possível. Né? No entanto, hoje, né, a gente não pode deixar de considerar, né, essa via, né, de ser denunciado. Né? Essa via esquisita, né, onde o direito ao gozo, né, passa a vigorar, né, sem que o sujeito possa se perguntar sobre alguma coisa, né, do que diz respeito ao pagamento. Né? Mas é isso, né? Isso acontece, né?
Alguns, né, psicólogos, psicanalistas atendem por convênio, atendem por reembolso, né? Quer dizer, o reembolso eu acho que faz muito mais parte da nossa vida, né, do que a questão do convênio, né? Uhum. Né? Né, Monique trouxe também, né, essa relação com a pressa, né? Né, a partir dos efeitos terapêuticos, né? Onde, às vezes, os analistas jovens, né, ficam um tanto quanto mobilizados, né, a mostrar serviço, né? E isso pode ser um complicador, né? A gente sabe disso, né? Que, como Freud diz, né, os efeitos terapêuticos, né, eles vêm a reboque, né? A reboque também de uma análise, né? E eu penso que a relação, né, com o ganhar dinheiro, né, ele também vem a reboque, né? A gente sabe, né, quem tem um percurso longo, né, que você se sustenta da sua clínica depois de um tempo, né? É claro que esse tempo é o tempo para cada um, né? Mas ninguém começa uma clínica, né, achando que vai se sustentar com a sua clínica em pouco tempo, né? É preciso tempo, né? E esses efeitos, né? E é preciso suportar o tempo, né? O analista precisa suportar esse tempo, né? O Freud também nos alerta, né, para o furor curante, né? Ou seja, que o analista deixe cair, né, para que possa escutar aquilo que importa, né, deixe cair, né, todas as ânsias, né, de cura, né, porque não é de cura que se trata numa psicanálise, né, não é da abolição do sintoma, né, não é de cura que se trata, né. Então, que se possa deixar cair, né, você vê como é atual o texto de Freud, né, que lá em 1900 e Dom João Charuto, né, já falava sobre isso, né, dessa ânsia, né, de mostrar serviço, né, porque quando a gente visa, né, e Freud também fala disso, né, quando a gente visa encontrar algo, né, a gente se perde, né, a gente sai da função analítica, né, a própria noção, né, de uma escuta flutuante, né, aponta nesse sentido, né, quer dizer, o analista que visa procurar algo, né, ele vai ele não acha, vamos dizer assim, né? Porque é a coisa que o acha, vamos dizer assim, né? Quer dizer, isso fala, né? E o analista não precisa ficar numa busca, né, na sua clínica para poder encontrar alguma coisa, né? Eu vou já até o adiantado da hora que eu vou um pouco, né? Andréia, mas Oi. eu queria, então, já que você falou nisso, porque eu queria fazer uma colocação e agora a sua fala me reforçou aqui o que eu tinha pensado. Vou tentar ser bem rapidinha. É porque você traz a palavra acordo e você diz que você separou acordo. E eu acho que, para mim, isso foi assim bastante esclarecedor, que ajuda, inclusive, a sair de alguns impasses, inclusive esse que você acaba de colocar, né, dessa ânsia de curar, porque talvez isso passe pela paixão do sujeito de achar que ele pode, de fato, fazer alguma coisa. Então, eu pensei nesse corte que você deu na palavra acordo, o a como negação e o cordo no radical de coração.
não é com o coração que você vai lidar com a questão do pagamento, porque não é no lugar do ideal, não é no lugar, né, de atender a demanda do outro, não se faz análise sendo bonzinho, né? Então, assim, é preciso tirar o coração, embora a transferência, né, seja pelo amor, mas na questão do pagamento, me parece que não é disso que se trata. Você não vai tratar com o coração. Então, eu achei assim o significante e o corte que você deu assim, bastante esclarecedor. Sim. Então, quando eu pensei no acordo, né, e eu marquei aí esse A, né, destacado, né, eu adorei a sua leitura mas tem a ver com o objeto A, né, obviamente. Né? Tem a ver com isso, né, que Monique tão bem apontou, né, do analista poder suportar, né, ficar nesse lugar de resto, né, deixar cair, né, os ideais, né, o furor por ande, não querer ser, né? Não querer ser, né? Exatamente, né? Vou tentar, né, trazer... Márcio, já te dou a palavra só um pouquinho aqui. Então, Natália trouxe essa questão do pagamento, né, em relação... quando se trata de crianças, né, quando se trata de adulto, né? Obviamente, né, é o adulto quem vai pagar, né? Isso não está em jogo, né? Uma análise com crianças, né? São os pais que vão pagar. Né? Quer dizer, e isso quer dizer que há um pagamento ali. Né? Há um pagamento que implica os pais e que não é só em dinheiro. Né? Porque, né, se a criança, né, é sintoma dos pais, né, tem alguma coisa ali que passa pelo dinheiro, mas não se reduz a isso. Né? Há um pagamento, né, que esses pais vão precisar se haver, né, no sintoma da criança, né, que os concerne. Né? Então, pensar a questão do pagamento, né, do pagamento em dinheiro, né, não é reduzir a questão, né, mas poder pensar que na análise, né, os pagamentos em jogo, né, perpassam a questão, né, do dinheiro, né, mas não se reduz a isso, obviamente. Né, porque entramos numa análise para perder. Né? É isso que Freud traz para a gente. Né? A gente vai perder os pontos de identificação, perder os ideais, né? Perder o lugar de falo na relação com o outro. A gente entra na análise para perder, mas, obviamente, a gente não vai dizer isso para os nossos pacientes. Né? Mas a gente precisa saber disso. Né? Então, a dívida... Naira me perguntou se alguém muito rico, né, pode... Como operar com isso? Né? Naira, assim, o Lacan tem algumas histórias, né? E contam, né, que um cara muito rico, né, pediu uma entrevista com o Lacan, né, e chegou lá com uma mala de dinheiro. Né? Lacan, assim, cagou para a mala de dinheiro dele. Né? E disse que o pagamento dele, né, se eu não me engano, era uma quantia ínfima. Né? Então, tem a ver com isso também. Né? Porque se o pagamento, né, em dinheiro ele é corte, né, ele é separador, né, isso não está, né, do mesmo modo, né, para todas as análises. Né? Porque alguém falou aí, né, o sujeito pode pagar, inclusive, para não ir, né, para não se angustiar. Né? Então, obviamente, a questão... Já dizia Cazuza, né? Eu vou pagar o analista para não saber quem eu sou. Para não saber quem eu sou, exatamente. Né? Então, né, quer dizer, a lógica do 1 a 1, né, é a lógica, né, onde a perda, né, que tem a ver com perda de gozo, né, pode incidir por alguma via. Né? A questão é que isso tem que estar em jogo. Né? Se não for pelo dinheiro, que seja por uma outra via, mas isso precisa estar em jogo.
né? Por algum incômodo, né? Por esse incômodo causado por ele, quer dizer, você tem essa mala de dinheiro, mas eu quero só um tantinho. Mas dizer, essa mala de dinheiro, para mim, é nada. é nada, né? Quer dizer, onde é que essa pessoa que já chega com essa postura ficou a partir dessa, né, colocação dele? Quer dizer, algo tem que incomodar também nessa transação do pagamento, né? Exatamente, né? Então, não é para a gente poder perceber, né, que passa pelo dinheiro, mas não se reduz a isso. Foi exatamente isso que eu quis catucar, né? A questão não é o quanto de dinheiro. Isso, né? Isso. Né? Andréia traz uma questão em relação às pessoas, né, desfavorável, né? Então, assim, Andréia, o que eu posso trazer para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que onde há um analista, né, há uma possibilidade, né, de alguma intervenção, né, de alguma fala que possa, né, encontrar ali, né, um modo de que alguma coisa toque o sujeito. Né? Quer dizer, assim como, né, ou seja, conduzimos análises de criança, né, encontrar-se, né, com esse que está numa condição desfavorável, né, talvez seja possível, né, a gente podendo pensar que há de se encontrar uma via, né, de tocar, né, esse sujeito de alguma maneira. Né? E aí vem essa possibilidade, né? Quer dizer, a gente precisa reinventar a psicanálise, né? A cada vez, né? A cada um. Né? É claro que a análise não é para todos, né? A gente sabe disso. Mas não é. Você falou agora, me veio uma coisa na cabeça, eu lembrei de um texto, não me lembro de quem, mas me veio uma ideia de que o que nos interessa é a leitura do inconsciente. Sim, pois é. Nesse sentido, somos todos analfabetos. Isso, exatamente. Portanto, a questão intelectual não está incluída aí. Não é exatamente. Aprender a fazer essa leitura é para todos, né? Agora eu me lembrei. Isso, porque os neuróticos, né, também são analfabetos no que diz respeito ao sintoma. Né? Também vão precisar, né, consentir com isso. Né? Então, nesse sentido, somos todos analfabetos, ou seja, nascemos do mal entendido. Analfabetos com relação ao real, né? Exatamente. Né? Nascemos do mal entendido. Né? Não sei, teve mais questões. Vamos abrir. Márcio quer perguntar? Vamos rodar mais aí. Gente, boa noite. Boa noite, Márcio. Eu tenho uma questão, na verdade, sobre hoje, eu acho que a gente já pode contar com psicólogos no sistema público, né? No SUS. Sim. Né? E eu, enfim, inclusive, estou nesse lugar, né? Esse lugar, a gente pode dizer que ele não tem preço, né? Tem valor, mas não tem preço. Como é que funciona, né? Porque eu acho que também tem outras nuances nisso, né? O analista do SUS recebe pela gestão, né? Pela prefeitura, enfim, pelo Estado, né? Onde é que, como é que essa relação se dá, então, né? O que diferencia essa relação de um consultório particular, né? E eu colocaria ainda mais uma coisa, né? A Angélica trouxe que pessoas encaminhadas para a gradiva geralmente vêm por um amigo, né? E no SUS, as pessoas geralmente vêm por um psiquiatra, né? Vêm por um médico, então também tem essa outra relação, né? Que, enfim, coloco para a gente, né? Para debate, eu quero saber a colaboração de vocês sobre o que diferencia, né? Do SUS. Márcio, sim, eu acho que há diferenças, né? Você ser atendido pelo SUS e você ser atendido num consultório particular. Eu nunca trabalhei, né? Com saúde pública nesse sentido, né, em políticas de saúde pública. Então, eu não sei se eu teria muito a acrescentar. Eu suponho que haja diferenças. O que a gente está trazendo, né, é que a dimensão do pagamento, né, ela obviamente
ela não se reduz, né, ao pagamento em dinheiro, né? E o efeito, né, né, de escuta, né, quando há um analista presente, né, isso tem efeitos. Né? Isso pode ter efeito de subjetivação, isso pode ter efeito de retificação. Né? Então, hoje a gente vê, né, inúmeras clínicas, né, públicas, né, públicas no sentido do Estado, né, mas também clínicas ligadas à escuta psicanalítica, né, às populações desfavorecidas. Né? Isso é um crescente. Né? É um crescente aí, né? A refugiados, né? A população de baixa renda, né? Isso é um movimento em ascendência. Né? A gente dizer que isso não tem efeito, eu acho que é uma temeridade. Né? Porque tem, né? Eu acho que tem efeito, talvez, eu não sei dizer se é o mesmo, né? Mas eu acho que tem efeitos. Né? Porque inúmeros analistas, né, né, de diversas correntes, né, estão envolvidos, né, em causas aos menos favorecidos. Né? Então, eu acho que é um movimento importante. Eu queria dar uma pequena contribuição de uma experiência que talvez para o Márcio, isso é, qualquer trabalho desse implica numa contrapartida simbólica. Na época que eu coordenava um serviço de psicologia aplicada, um juiz de uma vara de família perguntou se eu aceitaria um combinado com ele, um acordo. Em vez dele fazer as pessoas pagarem, se as pessoas podiam serem atendidas pelo serviço gratuitamente, já que ele não podia obrigar as pessoas a pagarem. Eu combinei com ele da maneira, com uma condição. Se a pessoa não quisesse ficar, eu devolveria e que essa pessoa não seria sancionada em absolutamente nada. Essa era a minha condição. Ele aceitou, e o que eu vi acontecer? Não foi uma nem duas. Alguns pacientes, então, eles iam, o acordo eles iam para lá por 4 meses, por 6 meses, ficar em atendimento semanal sem pagar. Uhum. Vários. No final desse período de gratuidade, eles pediam para continuar, mas aí, pela relação com a instituição, fazendo um pagamento. Isso, para mim, aponta que faz um efeito, não essa contrapartida simbólica que tem que existir e que ela não necessariamente passa por um dinheiro pago, por um valor pago, né? Porque isso, para mim, mostrou claramente que isso é possível. Então, eu acho que nessas instituições são possíveis, sim. Sim. O Andréia, oi. Quero pegar carona nos dois e falar sobre o atendimento de criança. Uhum. O que você colocou sobre os pais nos aponta para a ideia de que a gente tem que trabalhar a transferência com os pais. Uhum. Transferência dos bastidores, isso aí. É o tempo todo. Porque senão pai e mãe, na hora que a coisa começa a pegar para o lado deles, eles tiram mesmo a criança. Agora, além disso, a própria criança paga com o trabalho que ela faz lá. Sim. A sessão. Né? Há um pagamento simbólico, como fala a Naira. Sim. Né? E isso é muito importante. Uhum. Isso é necessário para que aquele tratamento tenha continuidade. Sim. Né? E o outro ponto é dessa coisa institucional, né? Eu não tenho experiência com instituição, mas tenho um colega que trabalha em hospital, né? E ele relata que ele faz uma diferença. Ele tem aqueles atendimentos que há anos ele atende aquelas pessoas que o hospital encaminhou para o serviço de psicologia e ali ficou como uma referência e faz um tratamento analítico. E ele tem um atendimento que também
com o arcabouço todo da psicanálise, mas que ele chama de apagar incêndio, né? Um paciente mais grave, ou uma família com um paciente que acaba de falecer, né? Ele chama isso de apagar incêndio. Com os pacientes que permanecem em tratamento, o que entra em jogo é justamente esse pagamento simbólico, da mesma maneira, como com as crianças, como, né? Sim. O Márcio, você recebe dinheiro, a diferença é que você recebe, quem paga é o Estado, certo? Então, essa é a diferença, né? Não, acho que a diferença é maior, Débora. Eu acho que são duas coisas que precisam ser pensadas. Márcio, se você me permite, enfim, falando como instituição, né? Um pouco como instituição, tá certo? A primeira delas é realmente o pagamento. Você é pago pelo Estado, né? Como a Débora está falando. Gradiva, né? Ela, enfim, quando eu montei Gradiva, a perspectiva era que eu convencesse os praticantes que era possível viver de clínica e que a clínica não precisaria ser reduzida a um plano B, né? Que é como a maior parte das pessoas, enfim, saem para o mercado de trabalho, da universidade para o mercado de trabalho. Então, em Gradiva, todos os praticantes recebem o valor combinado com os pacientes. Gradiva não fica com nada. Gradiva tem uma mensalidade, enfim, mas aquilo que se combina e quanto combina, como combina, a gente faz a supervisão desse trabalho, mas a gente não fica com esse dinheiro. Eu acho que essa é uma diferença importante e acho que tem consequências também importantes, tanto para o paciente quanto para o analista. Uma outra coisa é a questão da transferência, né? Porque os amigos encaminham, os psiquiatras também encaminham, né? A gente tem um pessoal em Niterói ali que nos achou, eu acho que pelo nosso povo de Niterói que vive aqui conosco, né? Mas, enfim, tem uma turma psiquiátrica, eu acho que assim, uns 5 a 6 psiquiatras que também eu vim acompanhando nesses 3 anos. O doutor fulano me mandou. Quando o doutor fulano me manda encaminhado para o Gradiva, ou o meu amigo me manda encaminhado para o Gradiva, a gente tem uma transferência diferente de alguém que chega dentro de um SUS, de um sistema, né, qualquer de saúde, né? Alguém diz alguma palavra, alguém fala de uma certa confiança, alguém movimenta alguma coisa nesse sentido de uma transferência inicial que nos facilita nesse trabalho, né? Então, Angélica, é diferente até do que quem chega porque viu o site, ou viu o... Sim. Né? Sim. É isso. Então, acho que essas duas, o pagamento e a transferência, eu acho que são 2 elementos assim, fundamentais que falam dessa diferença do SUS para a Gradiva, né? Assim, só acrescentando aí na conversa. Sim, não, eu só ia falar que eu acho que o importante é saber o que quer o paciente, certo? Essa pergunta, porque muitas vezes também o pagamento assim, ver o quanto o pagamento do paciente, o quanto que ele quer se curar, né? Assim, quando o paciente paga, né? O quanto que ele quer se curar e o que ele quer também com o tratamento, porque eu acho que o pagamento tem essa relação com a resistência também. Sim. E o Freud, no texto do início do tratamento, né, vai falar que a resistência que da gratuidade como sendo resistência do lado do paciente. Já o Lacan ele vai dizer que a resistência é sempre do analista, né? Mas essa é a discussão. Fala, Tatiana. Oi. Monique, eu assim, vou direcionar mais para você, porque, enfim, o que você trouxe me pareceu, assim, pelo menos cruzou com algumas fontes que andei bebendo aí, né?
Quando você traz algumas descrições, passou muito assim pela essa coisa da clínica ampliada, essa coisa do neoliberalismo, né? Tem que fazer, tem que ser produtivo, né? E me fez também pensar aqui, acho que enfim, passou também pela uberização da mão de obra dos profissionais da saúde, né? Esse termo aí é da psicologia social, que vem através dessas plataformas, né? Como esses pacientes chegam para a gente e também como os novos praticantes, né? Também chegam com essa demanda, né? Essa coisa de produzir, de mais um lugar para ganhar dinheiro, né? Enfim, é o valor barato e aí tem essa quantidade, essa cobrança de dar um resultado. Achei assim que a sua fala em algum momento eu me perdi, mas me fez pensar sobre isso social, né, que também atravessa a nossa escuta como analista, né, enfim, que de alguma maneira também algumas instituições, assim, têm abordado, já vi algumas, nome clínica de atendimento à população, né, Guattari vem falando sobre a clínica ampliada, né, que acho que traz uma explicação que acho bem interessante, que atravessa de alguma maneira essa coisa da clínica com a criança, né, a clínica com desfavoráveis financeiramente, né, o das redes públicas, porque ele vai trabalhando e trazendo que entender que essa clínica ela é uma forma de se implicar socialmente, de ajuda, de construir redes práticas de possibilidades, novas possibilidades. Então, não é uma redução do valor. Eu acho que, para falar de uma clínica social, acho que, principalmente para a gente aqui como praticante, isso vai interferir, sim, no nosso manejo, independente de como o paciente chega, se é pelo valor, que não quer pagar, da resistência, enfim. A gente entendeu que essa clínica social, né, que não é sobre valor, não é sobre isso, valor, digo, de preço, né, do monetário, do papel, do Pix, do cartão, da transferência, não é sobre isso. Então, assim, eu achei sua fala, claro, Andréia também veio trazendo de uma forma mais, né, delicada, assim, mas eu acho que, para mim, Monique, ficou muito claro, assim, foi dessas fontes que você bebeu, assim, da onde você está trazendo isso também, assim, que eu achei bem bacana. Eu não sei de onde que eu bebi, assim, quer dizer, Guattari tem décadas que eu não leio, na verdade, então eu sei te dizer que desta fonte eu não bebi, né? Isso é uma questão que me atravessa sempre, então eu lendo o texto, me peguei pensando coisas que, para outro momento, do tipo, quando Freud pensou a questão, e até mesmo, o Lacan já estava começando essa mudança, mas quando Freud pensou a questão do pagamento, o mundo era regido por uma economia liberal, né? E o liberalismo ele se ocupa do laço social. O neoliberalismo não se ocupa do laço social, é individualismo na veia. Né? Então, isso traz diferença, mas isso tudo são coisas para a gente buscar mesmo, estudar. É um tema que me interessa muito sempre, né? Mas são coisas que a gente, como diz a Angélica, a gente está sempre trocando a roda com o carro andando, porque está tudo isso acontecendo e a gente vai ter que dar conta disso, já tem que dar conta disso e ainda não sabe muito bem. Então, Tatiana, assim, eu não sei te dizer exatamente de que fontes eu bebi, mas topo pensar junto isso. Mas é interessante, né, porque o Lacan vai sustentar que o discurso analítico é um laço social. Sim. Né? Quer dizer, isso faz toda a diferença. Né? E o analista não é um empreendedor. Né? O analista está completamente fora desse lugar. Né? Quer dizer, então, os conceitos, né, contemporâneos e as exigências, né, de produtividade, né, performance, né, eficiência, né, quer dizer, isso não faz parte do campo psicanalítico. Né? Andréia, só um minuto, a gente trabalha, né, quase com alguma coisa quase meio artesanal, né? A gente trabalha com o texto do outro, né? A gente trabalha com a linguagem, a gente trabalha com o texto do outro, né? A gente trabalha com o que falha, com o tropeço, né? A gente trabalha com coisas, né, nesse sentido, né,
que vão na contramão, né, do discurso contemporâneo. Né? Então, a gente lida com restos. Né? Então, a gente tem um fazer, né? O saber fazer, né? Na clínica, né? Ele é artesanal, de alguma maneira. Né? E, obviamente, é feito, né? Da própria análise do analista, né? De supervisão, né? Mas tem alguma coisa ali, né? Que não tá escrito em lugar nenhum, né? Vamos dizer assim. Fala, Edir. Porque eu pensei nisso. A Monique falou um pouco sobre isso também, né? Como é que é esvaziar esse social desse sentido que a questão ideológica traz, né? A partir do capitalismo. Né? A partir do capitalismo, o social tem um sentido. Como é que esvazia esse sentido para pegar, se é para se fazer um laço social, o social em psicanálise faz laço. Então, seria para pegar, ler ao contrário, porque seria o social em psicanálise alguma coisa que pode horizontalizar, coletivizar, fazer laço, ampliar. Então, acho que, não sei se é se desfazer disso ou trazer uma nova forma de ler esse significante. Né? Acho que a gente tem uma questão aqui para o próximo Gradiva em aula. Vamos encerrar, pessoal? Tem uma mãozinha levantada ali, da Débora. Sim. Débora, você quer falar alguma coisa? A Tatiana também levantou a mão. Vamos fazer uma última rodada aí? Isso, mano. Você vai falar, Débora? Não, já falei, assim, é isso. Acho que o pagamento também tem a ver com a disposição de mudança, né? Para mudar, assim, do paciente. Ele paga, se ele não paga, assim, assumir o custo dos seus sintomas, né? Mais ou menos assim. Fala, Tatiana. Não, o que a Andrea trouxe, assim, claro, eu trouxe aqui uma provocação do que chega, né, desse social que está chegando aí, que acho que, enfim, para mim facilitou muito no meu trajeto conhecer esse outro lado para conseguir entender o que é a clínica social dentro da psicanálise, e não dito desse social aí, enfim, que está rolando. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês a vinda, os de fora pela visita, os de dentro pela parceria. Eu acho que hoje todos nós tivemos um exemplo da tessitura de Gradiva, que é essa conversa, que é esse afeto, que é essa troca, que é esse pensar, que é essa possibilidade de estar junto, que, enfim, hoje a gente fez de uma forma belíssima. Andréia, Monique, gratidão, sim, nossos trabalhos nunca param a hora que essas câmeras desligam, né? A gente vai relançando aí as questões, as ideias, os desejos, né? E que a conversa de hoje possa ressoar para nós. Enfim, eu estou aqui cheia de mobilidade, de pensamentos, de afetos também em relação a essas falas de vocês, e isso que vocês fizeram a mim pensar, e eu acho que entender Gradiva, né? Eu fui me dando conta de algumas coisas que eu não tinha entendido, poder, então, ter essa conversa e poder fazer ressoar a fala de vocês no Instituto é benéfico para todos nós. Vocês querem falar alguma coisa, vocês duas, Andréia, Monique? Eu quero agradecer o convite, em primeiro lugar, de vocês duas. Foi muito rico para mim ficar esses dias com o texto da Andréia,
revirando, procurando referências, lendo coisas, né? Só não achei uma que eu queria ter achado, que a primeira pessoa que eu ouvi falar de clínica social na minha vida, eu ainda era garota, adolescente, foi Hélio Pellegrino. E me deu uma curiosidade de saber o que ele pensava como clínica social num tempo em que não se falava disso, né? E aí queria ter tido essa oportunidade, mas porque fiquei muito provocada pelo texto, né? Achei o trabalho da Andréa primoroso, como falei, ela foi inclusive muito didática na construção do texto dela, né? Isso nos ajuda, inclusive, a trazer mais ideias e mais perguntas, mais coisas para relançar. Então, queria agradecer muito a vocês duas, mas, na verdade, a toda a equipe de Gradilva, tá? Eu quero agradecer também a todos, a presença de todos, as questões, né, que foram levantadas, né? Acho que é isso, né? Acho que esse é um tema que não se esgota, né? É um tema onde a gente vai sair daqui, né, reverberando, né? O que foi dito, o que a gente pensou, né? Então, é isso. Agradeço a Gradiva, né? Agradeço aos colegas, né? Aos professores, supervisores, que também estiveram aqui, deram suporte a essa atividade, né? A vocês, né? Supervisionando-os, né? E que a gente siga o trabalho. Obrigada, Angélica. Boa noite, gente. Obrigada a Boa vocês. noite, obrigada. Super obrigada, Andréia.